Cara, quando a gente fala de Luís Soares, é o melhor centroavante da última década. Aí você vai falar, pô, mas teve o Ibra, mas teve o Lewandowski, mas teve, sei lá, qualquer outro cara, o Agüero, o próprio Harry Kane. Mas na minha opinião, nenhum desses centroavantes jogaram mais bola jogada que o Luís Soares. O cara no auge pelo trio MSN foi um absurdo, um jogador muito técnico, desde basicamente sua ascensão ali na Liga Holandesa pelo Ajax até sua chegada na Premier League, onde ele destruiu uma pá de time jogando pelo Liverpool. O que esse cara jogou pelo Liverpool foi absurdo. E no Barcelona, ali é o ápice da sua carreira, é coroado com a chuteira de ouro, é coroado também com a UEFA Champions League. A realidade é que o Soares uniu o útil ao agradável, porque ele não só fazia gols como a maioria dos centroavantes da última década, ele também tinha um refino técnico. O cara era jogador de futebol, sabia jogar bola, sabia dar um passe diferente, sabia fazer um gol com um recurso técnico absurdo. Essa era a diferença do uruguaio para os demais centroavantes da última década. E basicamente o Soares ingressa nas categorias de base do Nacional do Uruguai de Montevideo em 2003. Em 2005 ele já era pautado como uma das grandes revelações do futebol uruguaio, e no ano seguinte, em 2006, ele conquista o campeonato nacional. Pra tu ter ideia, logo na sua primeira temporada, 2005-2006, ele joga 29 vezes e já marca 12 gols. Daí tu já dá pra notar, porque é muito difícil um moleque, principalmente centroavante, que geralmente tem que ganhar mais corpo, massa muscular para disputar com os defensores, meter tantos gols assim logo na sua primeira temporada. Já mostrava que o Soares era um cara acima da média. Na temporada 2006-2007, ele é transferido ao Groningen da Holanda, e foi um valor bem barato, 800 mil euros, e ele desempenha muito bem por esse clube. Já na sua primeira temporada, o Soares simplesmente joga 37 jogos, marcando 15 gols e conferindo 10 assistências, um desempenho pra lá de bom para um jovem que estava vivendo sua primeira experiência fora do seu país natal e na Europa. Isso tudo ele tinha 19 anos, ele só fica uma temporada no Groningen e ele já chama a atenção dos maiores clubes da Holanda, não só pelo seu faro de gol, mas também pelo refino técnico. Então o Ajax paga 7,5 milhões de euros para garantir a contratação do jovem uruguaio em 2007. E aqui no Ajax é talvez onde o Soares tem o melhor desempenho antes dele rushar e ir para times maiores, né? Porque o Ajax era um time em ascensão, apesar de não ser um time tão bom quanto eles são hoje em dia, né? Aliás, hoje em dia nem tanto, mas eram há pouco tempo atrás. Naquela época, o Soares era basicamente a referência do time. Para tu ter ideia, nessa primeira temporada, ele jogou 44 vezes, marcando 22 gols e conferindo 14 assistências. Só na Liga Holandesa o cara marcou 17 gols em 33 jogos. Dá pra tu perceber o tanto que o Soares jogava nesse Ajax. E outro ponto a destacar é que nessa época ele jogava também variando. Ele não era só um centroavante pelo seu refino técnico, ele também jogava de ponta esquerda e de ponta direita. Aliás, ele jogou mais vezes de ponta do que de centroavante nessa temporada 2007-2008 pelo Ajax. A próxima temporada 2008-2009 já mostra o auge, né, a maturação do Soares e como ele estava cada vez mais próximo dos grandes palcos da Europa. O cara joga 43 vezes, marca 28 gols e confere 19 assistências. Aqui já são números que são brincadeira, e além do mais, ele ainda seguiu jogando mais como ponta direita do que como centroavante, atuando nessa temporada, algo bem curioso. Pra ser sincero, essas 3 primeiras temporadas dele no Ajax, agora 9 e 10, ele vai jogar mais como ponta direita do que como centroavante, mas ele também alternava na ponta esquerda. E os números dele nessa temporada são um esculacho, cara. O mano joga 48 jogos, metendo 49 gols e conferindo 24 assistências. Só na Eredivisie ele jogou 33 vezes e marcou 35 gols e ainda confere 17 assistências. O nível desse cara já tava um absurdo, não dava para ele continuar na Holanda. Apesar disso, ele segue lá por mais uma temporada. Para ser específico, por mais meia temporada, né? Porque ele vai para a Copa de 2010, é um destaque na Copa e chama a atenção de vários clubes europeus. Para você ver o desempenho do Soares na Copa, ele joga 6 jogos, marcando 3 gols e conferindo 2 assistências. O cara já estava muito diferenciado, brilhando na Copa do Mundo. Então o time inglês, o Liverpool, decide pagar 22,8 milhões de libras ou 26,5 milhões de euros, como você preferir, e ele chega para substituir o Fernando Torres, que havia sido negociado com o Chelsea
Chelsea. Algo me diz que foi um bom negócio do Liverpool. E nesse resto de temporada, né, que ele chega em janeiro no clube inglês, ele joga 13 jogos, marcando 4 gols e dando 3 assistências. Um bom negócio para um cara que chegou agora no Liverpool. Outro ponto a se destacar é que no Liverpool ele passa a jogar realmente só como centroavante, e esse talvez seja o momento que o Suárez mais sente a diferença de nível da Liga Holandesa para a Liga Inglesa, porque na temporada seguinte, na 2011 e 2012, o Suárez joga 39 vezes pelo Liverpool, marcando 17 gols e conferindo 6 assistências. Parece números bons, mas se tu pega só na Premier League, um retrospecto micro, o Suárez joga 31 vezes, conferindo 11 gols e dando 3 assistências. Não são números tão bons, não são ruins, mas não são tão bons para um jogador que é centroavante do Liverpool, por exemplo. Mas isso foi só tempo de adaptação, porque na temporada seguinte, 2012 e 2013, o Suárez joga 44 vezes, marca 30 gols e confere 7 assistências. Só na Premier League o cara marca 23 gols em 33 jogos e ainda tem 5 assistências de brinde. Olha o nível desse cara, como ele se adaptou e como ele já estava bem demais na Premier League. Quem viu esse Suárez da temporada 12 e 13 sabia que o cara era um monstro dentro de campo. Era um absurdo, aqueles golaços, hat-tricks. Pô, era um espetáculo à parte assistir o Suárez nessa época. E a temporada 13 e 14 do Suárez, pô, essa não tem como, é um absurdo, mano. O cara joga 37 vezes, marca 31 gols, confere 15 assistências pelo Liverpool, só na Premier League. Essa Premier League ele coloca no bolso, apesar de não ter ganhado, o cara jogou muita bola. Em 33 jogos, ele mete 31 gols e confere 13 assistências, só na Premier League. Olha que números absurdos. Mas o mais legal dessa temporada do Suárez vem na Copa do Mundo, porque o Uruguai cai no grupo da morte, com Costa Rica, Inglaterra e Itália. A Costa Rica surpreende nesse grupo, vence o Uruguai, mas graças ao Suárez, o Uruguai vence a Inglaterra. Ele marca 2 gols na vitória por 2-1 do Uruguai, e contra a Itália, o Uruguai vence por 1-0 e o Suárez não participa dos gols. Porém, nesse jogo contra a Itália, ele participa de uma mordida no Chiellini, né? Se tu lembra bem, e ele fica suspenso para o jogo seguinte das oitavas de final, então o Uruguai é eliminado pela Colômbia. Olha que cara absurdo, mano. E a temporada 14 e 15, essa é a temporada que o Suárez basicamente vai pro Barcelona e destrói tudo. Ele joga 43 vezes, marca 25 gols, confere 23 assistências, e aqui tu sabe que é a magia do trio MSN. O que o Suárez joga nessa Champions League, o que ele joga na La Liga, pô, aquela eliminatória contra o Paris Saint-Germain, os gols que ele faz, pô, a caneta no Davi Luiz e o chutaço no ângulo, sem necessidade alguma, pô, o Sirigu já tá no chão e o cara lança uma bola no ângulo. É brincadeira o que ele faz nessa Champions, metendo gol na final contra a Juventus também e vencendo tudo que ele podia, o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Copa do Rei, além do Mundial de Clubes de 2015. Vale destacar que o Uruguai disputa a Copa América de 2015, mas o Suárez não vai porque ele estava suspenso pela mordida na Copa do ano anterior. Ele também perde alguns jogos do Barcelona nessa temporada porque ele estava suspenso. Imagina se ele estivesse jogando realmente todos os jogos. Seria um absurdo. Já a temporada 15 e 16, a gente sabe bem que é a temporada que o uruguaio é ajudado pelos seus companheiros de equipe a ganhar a chuteira de ouro que ele estava disputando contra o Cristiano Ronaldo, pra gente ver como essa rivalidade do Barça e do Real, e do Cristiano e do Messi, ultrapassava as 4 linhas. O Suárez faz uma temporada brutal, meu amigo, onde ele joga 53 vezes, marca 59 gols e confere 24 assistências. Pô, peraí, nem no modo carreira, se eu meter no modo fácil, eu consigo fazer tanto gol assim. É brincadeira o que esse cara jogou só na La Liga, 40 gols no teu peito, e isso em 35 jogos, e de brinde vai 18 assistências. Pô, que números são esses, mano? Parece número, hoje em dia é número de quem vai disputar a bola de ouro. Nem quem disputa a bola de ouro faz esses números aqui na temporada. É loucura. E aqui na temporada 16-17 a gente já começa a ver o Suárez declinar, principalmente física. Na forma física dele, ele começa a decair bastante. Mas seus números são bons, não quer dizer que eles foram ruins. Jogou 51 vezes, marcou 36 gols e conferiu 20 assistências. Só na La Liga ele marca 28 gols em 35 jogos, além de ter conferido 15 assistências.
assistências. Ainda são números muito bons, mas o Barcelona, em forma geral, e o Suárez já estavam no declínio. Aqueles anos mágicos já tinham ficado quase que no passado. Ainda era um time muito bom, mas nada perto aquele de 2015. Na temporada seguinte, o Suárez também vai muito bem, jogando 51 jogos, marcando 31 gols, conferindo 20 assistências, mas aqui ele já começa a enfrentar alguns fantasmas no Barcelona. É nessa temporada que ele vive seu maior jejum com a camisa do Barça, ficando 393 minutos sem balançar a redes. Outro ponto também bem importante é que nessa Liga dos Campeões ele joga 10 vezes e só marca um gol. Algo um pouco decepcionante para o Suárez. Apesar disso, dá para perceber que a temporada dele não foi ruim, foi uma temporada muito boa em questão de números. E a temporada 18-19 escancara todos os problemas físicos do uruguaio. Aqui ele joga 49 vezes, marca 23 gols e confere 14 assistências. Mas em geral já era uma sombra do que foi o Luizito Suárez nos anos anteriores. Mas isso vai ficar exatamente escancarado nessa temporada 19-20, em que o Suárez só entra em campo 36 vezes. Parece muito, mas ainda é pouco se você compara com um cara que estava jogando 50 jogos por temporada nos anos anteriores. Ele marca 21 gols, confere 2 assistências. Tava claro, o cara tinha técnica, tinha refino, sabia o faro do gol, o caminho do gol, mas não estava conseguindo acompanhar fisicamente. Porém, nessa temporada ele bate um recorde importante, já que no dia 5 de julho de 2020, numa vitória de 4-0 do Barça sobre o Villarreal, o Suárez empata com Laszlo Kubala e se torna o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona. No ano seguinte, o Suárez vai ao Atlético de Madrid, depois de quase estar acertado com a Juventus. O Atlético vence essa disputa, assina um contrato de 2 anos com o clube espanhol, e nessa aqui o Suárez joga na raiva, para provar que ele ainda era o Luizito Suárez. Ele joga 38 jogos, marca 21 gols e confere 3 assistências, ajudando o Atlético de Madrid a vencer aquela La Liga. Essa talvez tenha sido o nosso último prime, nosso último momento de o Suárez diferenciado no maior palco do futebol. E ele marca o gol decisivo que garantiu a virada do Atlético por 2-1 contra o Valladolid fora de casa, sendo uma peça fundamental do Atlético naquela La Liga, marcando 21 gols na competição. E na última temporada do cara pelo Atlético de Madrid já foi quase que uma sombra realmente do que era o Suárez, jogando 35 vezes, marcando 11 gols e conferindo 3 assistências. Para ser mais preciso, ele marca 13 gols, os 11 foram só na La Liga. Aqui o Suárez basicamente roda pelo Grêmio, onde ele vai muito bem, volta também ao Nacional antes de vir ao Grêmio e depois vai para o Inter Miami. A realidade é que depois disso o Suárez jogou muita bola aqui no Brasil, mas não era aquele mesmo jogador, tinha muita qualidade, refino, mas não era o mesmo. A gente desfrutou de um dos maiores centroavantes da história, de um dos caras mais absurdos que eu já vi jogando na centroavância, porque ele tinha muito refino, ele tinha muita qualidade. Ele disputa essa Copa também de 2022, mas o Uruguai em geral já estava bem envelhecido, pô. O Suárez nem gol faz, dá uma assistência, mas não era a mesma coisa, tanto a seleção quanto o Suárez. A realidade é que esse cara jogou muita bola, foi um dos maiores jogadores da última geração e com certeza tá no hall de lendas desse esporte, pô. O que o Suárez jogou de bola no seu auge, no Ajax, no Liverpool, no Uruguai, pô. Aquela Copa de 2014, o que ele joga com o Cavani, de 18 também, essa dupla Suárez e Cavani era muito absurda. Sem contar, óbvio, sua passagem no Barcelona, onde o cara conseguia ser protagonista e ao mesmo tempo um coadjuvante perfeito pro trio MSN. O que o Suárez jogou de bola, o que esse trio MSN jogava de bola, era demais, mano. O Suárez era muito absurdo. Mas então, o que é que tu acha da minha opinião? Tu acha que o Suárez jogou muita bola mesmo? Ou ele ficou ali na sombra e não foi um cara tão absurdo assim e eu tô exagerando? Deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.